Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Hoje nós vamos ver um pouquinho da doutrina mórmon. O que é mormonismo? Estamos estudando doutrinas e hoje vamos ver doutrina mórmon. Muito bem, queridos. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém? A doutrina mórmon, a história do mormonismo, ela inicia-se com a pessoa de Joseph Smith. Diferente do catolicismo, diferente do espiritismo, que são doutrinas milenares, o mormonismo, ele tem o seu início com a história do seu fundador, que nasceu no dia 23 de dezembro de 1805, nos Estados Unidos da América. Joseph Smith, ele é pregado pelo mormonismo onde quer que esta religião chega. Eu sei que quase toda doutrina herética, as pessoas que as aceitam, elas sabem muito pouco daquilo que elas estão aceitando. Se você perguntar o que é Mormon, poucas pessoas sabem. Que eles creem. É uma prova que as pessoas compram em assuntos de fé os pacotes prontos, mais pela embalagem. É uma igreja bonita, são pessoas bem vestidas que falam. Eles andam pelas ruas vestidos uniformemente, tem uma boa abordagem, fala educadamente e as pessoas concluem elas com isso que deve ser bom. Já que a embalagem é boa, o produto deve ser bom. Mas a Bíblia nos orienta a checar, a provar, a confirmar, provar os espíritos que são de Deus. E o mormonismo, ele, quando analisado à luz da razão, à luz da Bíblia, ele é uma farsa grosseira de qualquer coisa que nós possamos chamar de bíblico, de doutrinário ou de Deus. Muito bem, a história do mormonismo, ela começa com a pessoa do seu fundador, Joseph Smith, em 23 de dezembro de 1805. Ele era filho de pais presbiterianos, teve uma infância perturbada, o que contribuiu para que muito cedo ele se desiludisse com esses assuntos de igreja. Rapidamente, na sua infância, ele abandonou a vida de igreja. Com a idade de 14 anos, ele teve uma visão, segundo ele mesmo, ele teve uma visão, e nessa visão lhe apareceu o Pai e o Filho, ou seja, Deus e Jesus, e comissionou ele para restaurar a igreja. Ele teria que restaurar a igreja partindo das suas visões, e nesta visão lhe apareceu um anjo chamado Moroni, e deu a ele 2 placas de ouro, escrita num idioma primitivo, e deu a ele 2 pedrinhas que funcionavam como tipo de lente, que ele poderia ler essas placas de ouro e traduzir, e isso que ele traduziu foi o livro de Mormon, que eles dão a este livro o mesmo peso de Bíblia Sagrada. Os irmãos observem bem que para crer nisso e chamar isso de visão de Deus ou palavra de Deus, a pessoa precisa ser pelo menos inconsequente, para não dizer estúpida. Porque, conforme eu acabei de ler em Timóteo, isso são fábulas, são crendices, não tem nada de comprovado nisso. Veja que Joseph Smith, frustrado na infância, com as igrejas da época, com 14 anos teve essa primeira visão. Foi 2 visões. Na primeira visão lhe apareceram pai e filho, e lhe disseram que ele deveria completar a obra que Jesus iniciou na terra. Nas palavras deles, eles, pai e filho, chegaram-se a mim com os seus lábios, ou melhor,
filho apareceram denunciando a falsidade da igreja com as seguintes palavras. Eles, falando da igreja da época: eles se chegam a mim com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Eles ensinam o mandamento dos homens como doutrina, tendo aparência de santidade, mas negando o meu poder. Isso está no testemunho do profeta Joseph Smith, página 4. Aí, o anjo fala para ele que ele deve, então, traduzir as mensagens daquela escrita que está na placa de ouro e ser o seu profeta e continuar a minha obra. Pai e filho diz para ele: continua a minha obra. Tiveram então duas visões. Na primeira visão, Joseph Smith recebe a visita do pai e do filho, e no segundo relato ele fala que o anjo Moroni, que vivera naquela região, que ele estava aproximadamente 1400 anos, era filho de Mormon, que deu origem, o nome de Mormon deu origem ao mormonismo. Mormon teve um filho chamado Maroni. Maroni foi um homem que foi elevado a anjo, e agora, como anjo, 1400 anos depois, aparece a Joseph Smith, numa primeira visão, apareceu pai e filho, dizendo que o povo se aproximava de Deus com os lábios, mas o coração estava distante, e que ele deveria continuar a sua obra. Agora, numa segunda visão, o anjo lhe aparece, mostra a ele as placas de ouro, dá a ele as placas de ouro, dá a ele as lentes para traduzir, e ele, de posse de tudo isso, ele ficou atrás de uma cortina. Olha que coisa! Ele ficou atrás de uma cortina, ditou a um amigo a tradução, e o amigo foi escrevendo. Ficou atrás de uma cortina, ele lia as placas de ouro, não mostrou para ninguém, ninguém nunca viu essas placas de ouro, ninguém nunca viu essas lentes. Ficou atrás de uma cortina, ditou para um amigo, e este amigo escreveu, e o que ele escreveu virou o livro de Mormon. Uma vez traduzida a obra, ela foi publicada pela primeira vez em 1829. É com histórias desse tipo que começou o que nós conhecemos hoje como a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, ou o mormonismo, ou a doutrina Mormon. Partindo daí, Joseph Smith cedo encontrou quem aceitasse a sua profecia, pelo que ele fundou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma igreja que cresceu rapidamente. Como eu disse, as pessoas gostam de coisas novas, gostam de embalagens coloridas, principalmente quando elas são coniventes, principalmente quando elas não confrontam. As seitas crescem por causa disso, elas dão uma liberdade para as pessoas viverem descomprometidas da verdade, e logo aparece quem gosta disso e divulgam. E assim a igreja cresceu rapidamente, mas também apareceu muitos seguidores que sofreram muitas perseguições, razão porque essa igreja ficou na época da sua fundação mudando de um lugar para o outro nos Estados Unidos, de um estado para o outro, de uma cidade para outra, e acabaram encontrando acolhida no estado de Illinois, onde ali na cidade de Nauvoo eles acabaram erguendo ali o seu quartel-general, né? Ali eles foram acusados de grosseira imoralidade, de falsificação e de abrigar criminosos foragidos da justiça e de outros delitos. Joseph Smith foi preso, porém uma turba invadiu a cadeia e matou a tiros tanto Joseph Smith como seu irmão. Nada disso é ataque, nada disso é invenção, isso está registrado, pode ser comprovado, seu fundamento é de 1800 e pouco. Então veja que não muito tempo depois dele fundar a igreja, ele acabou abrigando muita gente ruim no seu seio, dando oportunidades, cargos, a igreja cresceu, enriqueceu, e por causa dessas pessoas de má índole e imoral, falsificadores, de muitos criminosos que entraram na igreja no início, ele acabou sendo preso e morreu a tiros na cadeia, tanto ele como seu irmão. Depois da morte de Joseph Smith, os seus seguidores deram prosseguimento à igreja. Ela acabou se dividindo em alguns outros nomes. O nome mais conhecido que nasceu da facção do mormonismo é chamado hoje, ainda existe, a Igreja de Cristo do Lote do Templo. Parece que eu não tenho conhecimento dela no Brasil, mas existe na América e numa boa parte do mundo. É a mais conhecida. Mas outras
igrejas nasceram dessa fábula, deste conto, dessa maneira que Smith falou, como Deus falou com ele que deveria fundar uma igreja. Muito bem, eu sei que todos conhecem o mormonismo. Essas pessoas que evangelizam, eles vêm com o livro de Mórmon, e eles dizem que o livro de Mórmon é igual ou mais digno de crédito do que a Bíblia. E às vezes muitas pessoas, e até muitos cristãos, não sabem, com medo de desrespeitar, às vezes pensam que estão diante da Bíblia, ou da Palavra de Deus. Alguns aceitam, outros se calam, e alguns são até contaminados. E contaminados de uma forma, querido, que é difícil. Eu acompanhei um jovem encantado com a doutrina mórmon, e eles oferecem alguns encantos. Intercâmbio entre países, jovens estudar, porque eles têm lá esse quartel general deles aqui, o forte onde eles formam os missionários que saem pelo mundo de bicicleta, de camisa branca, gravata preta e calça preta pregando. E lá parece que é um lugar muito lindo, onde a pessoa aprende uma outra língua, outro idioma, algo muito de Deus. E quando eles vão cair na real que a coisa não é assim, para reverter isso na mente, no coração, é muito difícil. A pessoa entra num estado uma neura, um espírito do erro. Ele acredita tanto nisso como de Deus, porque é uma fábula tão engenhada, ela é tão bonita, ela é tão colorida, mas nada disso aparece. Seu fundador, de onde ele tirou a doutrina, como ela existe, alguém comprovou isso, como ele nasceu, como ele viveu, porque a doutrina de um profeta está ligada à vida do profeta. O cristianismo está centrado na vida de Cristo. A Bíblia, ela é cristocêntrica. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não fala de outra pessoa a não ser de Cristo. E a vida de Cristo é a base, é o fundamento, é a rocha onde o cristianismo se apoia. E assim toda a doutrina. E a doutrina, quando herética, ela é antibíblica, ela não pode ser analisada à luz da Bíblia. Então o livro de Mórmon, queridos, ele não tem nada de Bíblia. Vamos conhecer um pouquinho do livro de Mórmon. A primeira edição do livro de Mórmon para o português apareceu em 1938. E até o ano de 1975 já havia sido impressa 6 edições. O livro de Mórmon compõe-se de 15 livros, dividido em capítulos e versículos, tal como a Bíblia Sagrada. O livro de Mórmon tem primeiro, segundo, terceiro e quarto livro de Nefi. Tem o livro de Jacó, o livro de Enos, o livro de Jarom, o livro de Oni, Palavras de Mórmon, livro de Mosiá, livro da alma, livro de Elemã, segundo livro de Mórmon, livro de Éter e livro de Moroni. São os 15 livros que compõem o livro de Mórmon. Alguns desses livros têm um só capítulo, 4 deles. O que tem mais capítulos tem 63. Alguns têm 7, 29, 30, mais ou menos como a Bíblia. Mas tem 5 livros que têm um só capítulo. No seu todo, o livro de Mórmon soma um total de 239 capítulos, 6.553 versículos. Nele, no livro de Mórmon, são citados capítulos inteiros da Bíblia. Por exemplo, o primeiro livro de Nefi, 20, é igual a Isaías 48. O segundo livro de Nefi, capítulos 12 a 24, são iguais a Isaías capítulo 2 a 14. O terceiro livro de Nefi, 24, é igual a Malaquias 3. O quarto livro de Nefi, 12 a 14, são iguais a Mateus 5 e 7. Moroni 10 é igual a 1 Coríntios 12. Quem tem o livro não sabe disso. Então ele tem muitas fábulas, muitas invenções humanas, crendices, mas ele tem partes sagradas, porque é cópias integrais de capítulos, de textos, capítulos inteiros da Bíblia, porém mudado o nome e tributando isso a outros autores. Não obstante o livro de Mórmon ser, em certas partes, uma paráfrase mal feita da Bíblia, ele condena a Bíblia como um livro e fala que a Bíblia está cheia de erros e que Satanás usa
para escravizar os homens. Isto é dito textualmente no primeiro livro de Nefi, 13, 28 e 29, e no segundo livro de Nefi, 29, 3 e 6. Se você fosse uma pessoa séria, querendo aprender algo sério, você estaria lendo um livro que condena a Bíblia e que no mesmo tempo ele pega capítulos inteiros da Bíblia e coloca no seu interior. Quer dizer, só uma mente doentia poderia fazer isso. Condenar algo que ele usa. Ele fala que a Bíblia é um livro cheio de erros que Satanás usa para escravizar. E ao mesmo tempo, no livro que ele chama de sagrado, que é o livro de Mórmon, ele tem uma boa parte do livro que é a cópia fiel da Bíblia. Numa análise da razão, uma análise racional, a pessoa já teria conhecimento, ou teria o suficiente, para ver que ele está diante de uma fraude grosseira, indigna de qualquer tipo de crédito. Muito bem, são muitas as provas de que o livro de Mórmon é uma obra do homem e não palavra de Deus. Dentre essas provas, vamos analisar algumas. Primeiro, a opinião mais comum entre os estudiosos do mormonismo é que o conteúdo do livro de Mórmon, em grande parte, foi extraído de um romance de Salomão Spalding, um pastor presbiteriano aposentado que escreveu uma história fictícia dos primitivos habitantes americanos. Então aquilo que ele fala de um povo de 1400 anos é uma obra. O livro de Mórmon, ele é muito parecido, eu não conheço essa obra, mas quem estudou diz que ele é muito parecido com a obra deste pastor Salomão, pastor presbiteriano, que escreveu uma obra fictícia, uma ficção dos antigos povos americanos. E o livro de Mórmon, ele parece muito com esta obra, tem muita coisa a ver. Isso para quem estudou o mormonismo. Segundo, as descobertas arqueológicas recentes e estudos históricos recentes provam que os primeiros habitantes da região indicada no livro de Mórmon, aquela região de 1400 anos, onde viveu Mórmon e seu filho Moroni, que foi elevado a anjo, os povos daquela região são diferentes da descrição que ele dá quanto aos seus costumes, nome, caráter e língua. Estudos recentes daquela região mostram que a língua do povo era outra, os costumes, tudo diferente daquilo que está no livro de Mórmon. Nada bate, nada condiz. O livro de Mórmon, ele contém mais ou menos 10.000 citações diretas da versão da Bíblia inglesa de King James, que foi uma versão impressa pelo rei Tiago, publicada em 1611. 10.000 citações diretas dessa versão da Bíblia King James. O livro de Mórmon pretende ser a tradução das placas de ouro que estiveram enterradas desde o ano 420 até 1823. Contudo, ele cita com precisão capítulos inteiros de uma obra publicada em 1611. Segundo Joseph Smith, essas placas de ouro, elas foram enterradas no ano 420, porque o povo primitivo daquela região, quando estava para ser eliminado, exterminado pelos seus inimigos, Moroni, que foi um homem que foi elevado a anjo, escreveu a história deste povo em placas de ouro e enterrou. E essas placas ficaram enterradas de 420 a 1823, por 1400 anos. Agora em 1823 o anjo desenterra, entrega a Joseph Smith e fala para ele traduzir. No entanto, na sua tradução aparece obras publicadas em 1611. Se elas estavam enterradas até 1823, como é que ele pode citar aquilo que estava acontecendo em 1611? Fraude grosseira. Enquanto o profeta fala na erudição da linguagem bíblica, o livro não foi escrito numa linguagem condizente. Quem lê o livro de Mórmon e lê qualquer texto da Bíblia, na mais despretensiosa análise, ele vê que o idioma, a abordagem, a seriedade, em nada pode ser comparado. Outra coisa, o livro de Mórmon, ele põe na boca de personagens que viveram séculos antes de Cristo, palavras que a Bíblia atribui a Jesus.
Palavras na Bíblia que foram ditas por Jesus aparecem no livro de Mórmon sendo ditas por outras pessoas. Palavras ditas por outras pessoas aparecem no livro de Mórmon como sendo palavras de Jesus. Isso é uma afronta não somente à Bíblia, como também à vida e ao ministério de Jesus. É estranho que Joseph Smith não mostrou a placa de ouro a ninguém. É estranho que, além dele, ele só tinha 3 testemunhas que comprovavam que ele viu. Elas não viram, preste atenção. Joseph Smith apresentou 3 testemunhas na época que testemunhavam que ele viu e que ele leu e que ele interpretou as placas de ouro. Mas essas testemunhas não viram, só ele viu, ele ficou atrás da cortina. Nunca mostrou para ninguém as placas de ouro e nunca mostrou para ninguém as lentes. Eu penso que qualquer pessoa que recebesse uma missão de tal profundidade, ele faria questão de mostrar. Isso daí seria uma prova da seriedade do seu ministério. Ele faria questão de provar. Mas ele não mostrou para ninguém, ninguém viu. O anjo acabou levando as placas de novo e embora, só deu para ele traduzir e elas acabaram desaparecendo. E essas 3 testemunhas que ele apresentou, Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris, são citados no livro dele, O Testemunho do Profeta. E neste livro, Testemunho do Profeta, ele chama essas 3 testemunhas de ladrões e mentirosos, demasiadamente maus para serem mencionados. As 3 testemunhas que ele apresentou, depois do rompimento, ele cita na sua obra que eles eram ladrões, mentirosos, demasiadamente maus para serem mencionados. Está na História da Igreja de Joseph Smith, página 4, volume 4, página 461. Para tão volumoso conteúdo do livro de Mórmon, as placas de ouro de Joseph Smith escreveu requerem um trabalho microscópico ou algo miraculoso. Veja bem, em 1800 e tralalá, para você pegar 2 placas de ouro e traduzir e ter um livro com tantos capítulos e versículos, ou você tinha que ter um trabalho microscópico, coisa que a ciência não tinha muito na época, ou então um trabalho miraculoso, para fazer isso num curto espaço de tempo. Porque 2 placas de ouro dar 239 capítulos, 6.553 versículos, como é que a gente coloca isso em 2 placas de ouro? Ou é um milagre, ou é uma fraude, ou é um trabalho científico microscópico. Os muitos erros gramaticais e de conteúdo do livro de Mórmon é um atestado de que o livro é produto do homem e não da palavra de Deus. Ou seja, o livro de Mórmon, a doutrina Mórmon, ela nada mais é do que fruto de uma mente doentia. A sua propagação, o seu ensino no mundo, não importa quantos templos eles tenham ou quantos seguidores, nada mais é do que doutrinas sendo conduzidas por espíritos enganadores. E as pessoas que as abraçam, as pessoas que as aceitam, por mais bem intencionadas que elas estejam, elas estão entrando num barco furado, acreditando numa roubada, em algo que elas não pararam para perguntar quem, onde, quando, como. Em assuntos de fé, você vai colocar dentro do seu coração, é a sua vida, isso vai comprometer a sua vida espiritual. Então a Bíblia fala que nós não devemos crer a todo espírito. A Bíblia diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor. A Bíblia fala, provai os espíritos para ver se são de Deus, porque nem tudo que é sobrenatural é divino. O diabo é sobrenatural. O diabo é uma criatura viva, real. Ele tem poder. Ele pode fazer cair fogo do céu. E as pessoas se encantam com o sobrenatural sem perguntar, mas de onde é isso? Só porque existe um poder,
Elas às vezes se embriagam com isso. E o poder do mal também é sobrenatural, o poder do mal também é espiritual, o poder do mal também é encantador. Também procura fazer coisas fantasiosas para enganar as pessoas. E nós vamos ver o espírito do erro trabalhando de muitas formas. São os mesmos espíritos enganadores que operam às vezes no espiritismo, e em todas as doutrinas heréticas, sempre com o objetivo de confundir as pessoas para que elas não conheçam a verdade, e não conhecendo a verdade, não conheçam o Senhor e não sejam salvas. Mas é o mesmo espírito enganador. Eu costumo dizer, o ladrão que rouba de terno e gravata é ladrão, igual aquele que rouba de mão armada. No espiritismo, desde aquele que bebe sangue até aquele que trabalha na mesa branca, é o mesmo demônio. Ele muda de roupa de acordo com a aceitação. Então, quem gosta de magia negra, ele faz aquilo que é dele. Quem gosta de uma coisa mais light, ele faz aquilo que é dele. Quem gosta de teorias, de ficções, de encantamentos, de fábulas, é o que o mundo mais tem. Sempre o objetivo dele é ocupar a mente humana, é enganar o ser humano para desviá-lo da verdade. Com isso, a pessoa tem um livro que ele acha que é divino, ele tem um caminho que ele acha que é santo, ele tem um Deus que ele acha que é bom e ele vai vivendo a sua vida. Porque a primeira grande proposta do inferno é usar o homem. Se ele não puder usá-lo, ele vai impedir que Deus o faça. Ele não quer que Deus o use. A primeira proposta dele é enganar o homem. Se ele não puder enganá-lo, ele não quer que Deus o esclareça com a sua verdade. Ele quer que o homem viva enganado por si só. Por isso essas doutrinas, elas encontram gente para crer. Quando você vê o tamanho de uma igreja como essa, o número de adeptos, pessoas cultas que acreditam nisso, você fala, não pode ser, como é que eles acreditam nisso? Como é que alguém acredita numa fábula dessa e olha para a Bíblia e fala, não, eu não creio na Bíblia? É uma prova que a pessoa nunca parou para perguntar, a Bíblia, quem, quando, onde e como? Ela já foi testada, já foi provada, já foi analisada? É o livro mais combatido na história da humanidade. Tivesse algum erro na Bíblia e ela não sobreviveria 10 séculos ou 10 anos, porque ela é combatida desde a sua formação. Agora, essas doutrinas heréticas, muitas vezes as pessoas aceitam sem perguntar de onde nasceu, quando, como apareceu isso. Então veja o livro de Mórmon, ele tem uma estrutura podre, humana, doentia, contradizente, que não pode oferecer absolutamente nada de bom para ninguém. E a doutrina Mórmon tem duas grandes colunas, é o livro de Mórmon e a vida do profeta Joseph Smith. Nós já falamos do seu nascimento, da sua vida, da sua morte. Vamos citar algumas de suas profecias. Veja bem, olha o que a palavra diz a respeito de um profeta. Então não vamos nós julgarmos ninguém. Olha o que a Bíblia diz, eu vou ler para vocês Deuteronômio 18, 20 a 22. O profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou falar em nome de outros deuses, este profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Vou te explicar, sabe o que Deus está dizendo? Quando algum profeta falar em nome de Deus aquilo que Deus não disse, ele será morto. Aí Deus diz na sua palavra, e se vocês perguntarem, como é que eu vou saber se essa palavra do profeta é de Deus ou não é? Aí Deus responde, se a palavra que o profeta falar não se cumprir, esta palavra não é do Senhor. Porque a palavra do Senhor se cumpre. Eu li Deuteronômio 18, 20 a 22. Vou ler outro texto, Deuteronômio 13, de 1 a 3.
quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou um prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador. Outra situação: se aparecer um profeta no teu meio e fizer um prodígio, ou seja, um poder, um milagre, um sinal, uma cura, e se a palavra que ele falar se cumprir, mas após fazer um milagre, após falar uma palavra que se cumpriu, depois ele te falar: vamos servir outros deuses, este profeta não é de Deus. É aqui que mora o perigo. Sempre quando há algum prodígio, ou sempre quando há algum cumprimento profético, as pessoas ficam derretidas diante de tal profecia, mesmo que ela seja falsa. Eu volto a dizer, o poder das trevas tem poder para profetizar e para cumprir também. O poder das trevas tem poder para fazer milagres também. Só que depois de fazer cumprir e depois de fazer milagres, eles nunca vão orientar alguém a servir o Deus da Bíblia. Vai levá-los a servir outros deuses. Palavra de Deus, Deuteronômio 13. Se ele profetizar e se cumpriu, se ele fizer algum sinal miraculoso e depois falar: vamos seguir outros deuses, diz Deus, tal profeta não é de Deus. Porque Deus não vai usar um profeta para conduzir o seu povo para outros deuses. Se ele disse a Moisés: não terás outros deuses diante de ti, não servirás, não adorarás. Como é que Deus vai usar alguém? Mas as pessoas, não conhecendo a Bíblia, quando vê um sinal de prodígio, quando vê um espírito de adivinhação, revelando o futuro, revelando o passado, ou fazendo uma cura. Eu já vi tanta gente empolgada com o diabo, porque ele curou uma enfermidade que ele mesmo colocou. É uma doença diabólica, espiritual. Ele coloca, ele mesmo tira, e a pessoa fica encantada com a cura e vai servi-lo. A palavra de Deus diz: quando um profeta fala e não se cumpre, ou quando faz um prodígio e vai após outros deuses, diz Deus, você fique sabendo que esse profeta não é de Deus. Então só é enganado quem não conhece a palavra. Só é enganado quem não ouve o Senhor, porque o Senhor não deixa ninguém enganado. A doutrina mórmon, ela prega que fora dela não existe salvação. Que para a pessoa se salvar, ela tem que entrar na igreja mórmon. Agora, a igreja mórmon nasceu com Joseph Smith em 1800 e pouco. Então até 1800 e pouco ninguém foi salvo. Porque ninguém pode ser salvo fora dela. Você aceitaria isso? Todas as seitas heréticas, elas querem exclusividade para a salvação. Quando você vê uma igreja, um pastor, um mensageiro, falando que só ali tem salvação, só por isso, sai deste lugar, esse lugar não é bom. Porque Deus salva independente do homem, da igreja, da placa. Deus salvava antes de Joseph Smith nascer. Deus salvava antes de Cristo e Deus salva depois de Cristo. Mas quase todas as seitas, quase todas, elas pregam que não existe salvação fora delas. É uma forma de prender, de criar um terrorismo teológico na mente das pessoas e não deixar elas embora. E muitas igrejas cristãs andam por esse terreno escorregadio. São pessoas que, com medo de perder membros e adeptos, às vezes criam verdadeiras maldições para quem sai de suas igrejas. Criam verdadeiros terrorismos teológicos para prender as pessoas. Quando na verdade a doutrina cristã não prende, liberta. Cristo nunca prendeu ninguém. Ele sempre libertou as pessoas de todas as amarras. A única prisão que há em Cristo é a prisão da liberdade, é quando a pessoa se prende por amor. Ele se compromete por amor. Por isso a Bíblia não chama de servo. Servo é escravo, mas é escravo livre, libertos para servir. Veja que Deus disse: se o profeta profetizar, ele não cumpriu. Veja que Joseph Smith profetizou. Ele declarou ostensivamente: os santos dos últimos dias esperam o cumprimento desta profecia durante a geração em existência, 1832. Ou seja, eles pregavam que a Nova Jerusalém e o seu templo, conforme Apocalipse 21 e 22, olha que pretensão. Se você ler Apocalipse 21 e 22, fala da Nova Jerusalém,
eles pregavam, ele profetizou que isso se cumpriria nos Estados Unidos, na cidade deles, na igreja deles em 1832. Não se cumpriu. Deus disse: se ele profetizar e não se cumprir, não é de Deus. Ele profetizou concernente aos seus inimigos, no livro de 2 Nefi 3,14, dizendo que os seus inimigos seriam confundidos e destruídos ao procurarem destruí-lo. No entanto, ele foi morto na prisão em 27 de junho de 1844. Ele profetizou que seus inimigos que queriam destruí-lo, estavam perseguindo, seriam destruídos. E quem foi destruído foi ele. Concernente ao nascimento de Jesus, no livro Alma, capítulo 7, versículo 10, ele diz que ele vai nascer em Jerusalém, que é a terra dos nossos antepassados, contradizendo a Bíblia de Miqueias 5,2, que fala que ele nasceu em Belém da Judéia, e que se cumpriu fielmente em Mateus 2:1. Para a pessoa falar um negócio desse, ele tem que no mínimo desconhecer a Bíblia. Como é que vai falar que Jesus vai nascer em Jerusalém? Em 1800 e pouco, quando ele nasceu em Belém, e se cumpriu Miqueias 5,2 com Mateus 2:1. Concernente à vinda do Senhor, que é uma doutrina bíblica, em 1835 ele profetizou, dando a entender que dali a 56 anos o Senhor voltaria, o que não ocorreu. Isso está na História da Igreja, versículo 2, página 182. A mais furada das profecias de Joseph Smith é que ele profetizou, e foi escrito numa revista da época, a revista de Oliver Huntington, volume 2, página 166, ele cita o seguinte: Joseph Smith profetizou que os habitantes da Lua têm tamanho mais uniforme que os habitantes da Terra, têm cerca de 1,83 m de altura, vestem-se muito à moda dos quakers, e o seu estilo é muito geral, e quase um tipo só de moda, tem vida longa, chegando geralmente a quase 1000 anos. Ele nunca imaginou que daí a algum tempo o homem iria à Lua e descobriria que lá não tem ninguém. Quer dizer, profetizou, escreveu a besteira, e daí a algum tempo ele jamais sonhara, que os homens um dia haveriam de chegar à Lua e verificar que lá não tem nenhum tipo de vida, não tem ninguém com 1,83 m, nem vivendo quase 1000 anos. Mas se o homem não tivesse ido à Lua, teria muita gente acreditando nisso, comprando passagem para lá. Porque as pessoas antes de crer não perguntam o que, quando, como, por quê. Queridos, se nós analisássemos a doutrina do mormonismo a respeito da Bíblia, não precisa dizer que nada disso vai bater com a Bíblia. Então o que a doutrina diz a respeito da Bíblia, de Deus, de Jesus, da igreja, do batismo pelos mortos, porque lá eles batizam pelos mortos, do matrimônio, do castigo eterno, são verdadeiros absurdos. Vou ler só um, por exemplo, a respeito de Jesus. Olha o que a doutrina mormon diz a respeito de Jesus. Ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Revista Discurso, capítulo 1, versículo 50. Jesus Cristo foi polígamo. Maria e Marta, irmãs de Lázaro, eram suas esposas, pluralistas. E Maria Madalena era outra. Também a festa nupcial de Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho, ocorreu durante um dos seus casamentos. Isso está numa obra do mormonismo chamado Wife, número 19, página 384. Olha o que eles dizem de Jesus, que Jesus era casado com Maria Madalena, com Marta e com a outra Maria, irmã de Marta. A respeito do batismo pelos mortos, temos aqui a explicação de como as portas de sua prisão poderão ser abertas e eles postos em liberdade pela crença do Evangelho, através do batismo pelos mortos. Os que ainda estão na carne fazem trabalho vicário para os seus mortos e assim tornam-se salvadores do Monte Sião. Está no Plano de Salvação, página 32. Olha o que eles dizem a respeito do matrimônio. O matrimônio na teologia mórmon é um contrato sagrado, ordenado divinamente sob a autoridade do sacerdócio. Um homem e uma mulher são casados não somente para esta vida como maridos e esposas legais, mas também para a eternidade. Ou seja, seu marido e sua mulher, marido e mulher serão maridos e mulher na eternidade. Quem tem dois segundo casamento ou terceiro casamento está enrolado do outro lado, porque tem direitos legais. Aquela mulher de Samaria que teve 5 maridos, estava no 6º agora,
Se ela for salva, ela vai ter que viver com 6 homens do outro lado. A esta pergunta, gente, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, uma mulher teve um marido, morreu, casou de novo, na glória, de quem que ela será esposa? Aí o Senhor chamou eles de nécios, tolos. Será que vocês não sabem que na glória nós seremos como os anjos? E anjos não têm sexo, não tem masculino e feminino, lá não se casa e não se dão em casamento. Lá nós seremos corpo espiritual. E espírito não tem nada a ver com sexualidade. A sexualidade, ela pertence à humanidade. Saiu do plano humano, foi para o plano espiritual. Não tem masculino e feminino, não tem anjo e anja. Uma vez teve um irmão que ele viu um profeta falso contando uma visão. E na visão dele, ele teve uma visão que ele viu os anjos e as anjas no céu comendo tapioca. Olha que visão linda, hein? Os anjos e as anjas no céu comendo tapioca. Não precisa nem falar de que região que era o profeta, né? Já dá para ver de onde ele era. Queridos, é só, se alguém se interessar por mais alguma coisa do mormonismo, tem bastante informação. Mas eu creio que isso é o suficiente para nós sabermos um pouco do que é a doutrina mórmon. Eu repito, gente, não tenho, preste atenção nisso, não tenho nenhum inimigo na igreja mórmon e nem quero ter, só que às vezes as pessoas atacam a Bíblia como se ela fosse falsa. Eu tenho visto a Bíblia e a doutrina cristã sendo atacada nas igrejas heréticas, na televisão. E nós que temos a palavra bíblica, que podemos falar dela abertamente, nós vamos estudar a doutrina bíblica também. Vamos estudar Cristo. Vamos perguntar que, quando, onde, por quê. Vamos analisá-lo à luz da razão. Vamos analisá-lo à luz da fé. Vamos ver também se a Bíblia não é um livro de homens. Vamos estudar a Bíblia aqui, em doutrinas. O que nós não podemos, nós não queremos atacar ninguém, mas não queremos ser atacados como se nós pregássemos a mentira. Então hoje, a revista super interessante, a revista Época, tem feito reportagens maldosas, venenosas, como se os cristãos fossem o bicho mais feio da terra. É verdade que tem algumas igrejas chamadas cristãs que comercializam a fé, tem igrejas chamadas cristãs que não são cristãs, mas isso não dá o direito de alguém falar mal de Deus, de Jesus, da Bíblia. Fale dos homens. Fale daqueles que estão fazendo. Mas as pessoas generalizam e acabam colocando todos os cristãos na mesma vala. E alguém olha para qualquer igreja, para qualquer pessoa que crê na Bíblia e vê ele como um ET, como um enganador. Quando nós vamos ter a oportunidade de ver que a Bíblia é um livro santo, a Bíblia é um livro poderoso que pode abençoar a nossa vida, e nós não queremos aqui atacar ninguém em absoluto. Estamos estudando aquilo que está escrito, aquilo que eles mesmos escreveram no livro de Mórmon, a explicação, estamos estudando a explicação deles para a fé deles. Estamos inventando nada, não estamos acrescentando uma vírgula. Aliás, estamos omitindo muitos dados até, que achamos desnecessário. Mas estamos estudando uma doutrina partindo do seu fundador, do seu ponto de vista, onde ele criou essa doutrina, como ele chegou a ela, como essa obra chegou até nós, para sabermos como nos comportar diante disso. E assim nós vamos estudar Adventismo, vamos estudar Seixonoye, vamos estudar Testemunhas de Jeová, vamos estudar ciência cristã, vamos estudar só Jesus, nova era, porque tudo isso existe aí, na televisão, na mídia, e muitas vezes o cristão, ele fica embriagado com isso pensando que é de Deus, porque são produtos ruins, perniciosos, mas vem numa embalagem bonita. E às vezes, eu estava vendo que essa doutrina que mais cresce agora, que é a cientologia, ela tem alguns nomes famosos, como Tom Cruise, a Sharon Stone e outros, Cabala, cientologia. E porque essas pessoas que arrebatam multidões vão para lá, muitas pessoas vão atrás, sem saber o que, quando, porquê, o que isso tem de bom, o que isso tem de ruim, onde nasceu e qual o objetivo disso. Então nós vamos aproveitar esse domingo de manhã aqui e vamos estudar, porque são assuntos que não dá para a gente pregar num domingo à noite.
São assuntos que cabem mais dentro de uma sala de aula, por isso nós chamamos de escola dominical. E vamos estudar essas doutrinas que podem abençoar a nossa vida e alertar os nossos jovens e as pessoas que se interessarem desses assuntos. Amém, queridos? Amém?